Bom dia, pessoal. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. É um bom dia, quase boa tarde, com a cara de sono, mas faz parte, né? Com a cara de sono, mas bem descansada, graças a Deus. Então, vamos fazer a meditação de hoje, do domingo. Vamos ver o que Jesus trouxe para a nossa vida, né? O que Ele quer nos mostrando com a sua palavra o que Ele quer para a vida da gente. Qual a mudança do dia de hoje que Ele quer para nós. Amém? Então, pessoal, hoje o Evangelho ele está no livro de João. João no capítulo 3, aqui, capítulo 3, no versículo do 16, do 16 ao 21. Jesus provoca a decisão. Pois Deus amou o mundo de tal forma, o mundo que entregou o seu Filho único, para que todo que nele acredita não morra, mas tenha vida eterna. De fato, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, e sim para que o mundo seja salvo por meio dele. Quem acredita nele não está condenado. Quem não acredita já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho único de Deus. O julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal tem ódio da luz e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam desmascaradas. Mas quem age conforme a verdade se aproxima da luz, para que suas ações sejam vistas, porque são feitas como Deus quer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E então, pessoal, vamos lá? Então, hoje a palavra de Deus, ela vem nos falar sobre o crer, né? Se eu creio em Deus, eu já estou salvo. Se eu não creio, eu já estou condenado. É por isso que muitos, né, acreditam que só em crer, né, a salvação já está garantida. Só em crer. Então vive somente isso, né? Vive somente o crer. Eu acredito, eu confio, eu tenho fé que verdadeiramente Ele existe, então eu já estou salvo. Só que a gente não pode esquecer dos mandamentos que Jesus nos deixou. Ou seja, aquela liçãozinha de casa, né, que é nos dada para que a gente possa seguir. Antes da gente ganhar essa vida eterna, ganhar essa salvação, a gente precisa viver o que Jesus pede. A gente não pode esquecer isso, né? A gente não pode ter aquela teoria de que só em crer a gente vai estar salvo. A gente não precisa fazer esforço mais nenhum, né? Sabemos muito bem que não é assim. A gente precisa fazer as liçãozinhas de casa que Jesus deixou, que é os mandamentos. Viver conforme as coisas do alto. Como a gente falava ontem, né? Viver conforme as coisas do alto. Aspirar as coisas do alto. É isso. Então aqui é uma continuidade, né? A palavra de Deus é sempre uma continuidade. A gente continua em João, né? E aí a gente percebe que na palavra de ontem, se eu não me engano, foi de quinta-feira, falávamos sobre isso, né? Sobre as coisas do alto e as coisas da terra, que a gente precisaria aspirar as coisas do céu, que não podemos saber da palavra de Deus e permanecer no erro, vamos se dizer assim, né? E aí hoje Jesus vem falar, as pessoas que vivem nas trevas, elas não se aproximam das pessoas que vivem na luz. Por quê? Porque as suas práticas, elas são denunciadas.
Porque as suas práticas, elas são vistas pelo Espírito Santo e jogada, né, à sua frente. Então é por isso que eu lembro que eu falava assim, no vídeo, não sei se foi da liturgia da quinta-feira ou se foi a de sexta, que eu falava bem isso, né? Quando a gente aspira mais às coisas do mundo, né, não nos cabe estar perto de quem fala das coisas de Deus. A gente não gosta. A gente gosta de sentar numa roda de bebida e falar sobre coisas do mundo, né? Falar no camarada ali que é gostosinho, que é bonitinho. Falar da moça ali, né? Que saiu com ela, que fez e aconteceu. Então a gente não cabe uma pessoa, você imagina uma pessoa numa mesa tomando sua cervejada ali, num churrasco e tal, e ali as pessoas estão ali falando, cara, que bonequinha ali, ó, vou pegar, vou fazer, ah, tu pega aquela que eu pego aquela, né? E de repente tem uma pessoa no meio falando sobre, rapaz, tu não faz isso, tu vai usar ali o corpo da menina, tu vai deixar pra lá porque tu não vai querer compromisso, tu não faz isso porque isso... Rapaz, tu leva um açoite dali tão grande. Esse rapaz, tu tá no lugar errado. Eles vão falar, eles vão falar logo isso. Tu tá no lugar errado, né? Tu tá mais pra ser freira. Tu tá mais pra tá lá babando a batina do padre. Tu tá mais pra tá lá varrendo a igreja. Não é pra tu tá aqui. Tu tem certeza que tu tá no lugar certo? Entendeu? Então já te espanta de lá. Então tem a ver com essa palavra que Jesus fala aqui, né? Quando a gente está nas trevas, as trevas significam o pecado, as trevas significam as coisas do mundo que desagrada o coração de Deus. Quando a gente está envolvido com elas, a gente não quer saber das coisas do alto, das pessoas que vivem praticando ali, né, as coisas do alto. E a gente não quer saber dessas pessoas. Mesmo que essas pessoas elas sejam amigas, que elas sejam da família, mas a gente não quer saber porque a gente só gosta das pessoas nesse momento que a gente está vivendo as trevas. A gente só gosta das pessoas que falam aquilo que a gente quer escutar. Então, o que é que a gente quer escutar quando a gente está no mundão? Quando a gente está fazendo alguma coisa errada, vamos dizer, né, que você esteja se envolvendo com um homem casado, tá? Então, você não vai naquela sua amiga pedir um conselho, a amiga que é da igreja. Você não vai, não é verdade? Você vai na outra que muitas vezes também vive o mesmo relacionamento, um relacionamento errado. E aí você vai ali, né? Tem a ajudinha do inimigo? Claro que sim, né? E jamais ele vai colocar na sua frente pessoas que vão lhe ajudar a sair daquela situação. Não. Vai colocar pessoas para que você se envolva, né? Mais ainda, que você enterra a cabeça na lama mais ainda, né? Então, o que é que acontece? Quem nunca, né, esteve fazendo algo de errado e precisou do conselho de alguém, né? Geralmente a gente tem amizades que é do mundo e temos amizade que é do céu. Então, o que é que acontece? As amizades do mundo, quando você está aspirando mais às coisas do mundo, tá ali. Então você vai lá pedir conselho. Você vai lá pedir conselho, aí você chega lá, você diz, rapaz, eu tô me envolvendo aqui, ó. Bem aqui com um homem casado. Mas eu sei que é errado, mas assim, mas tá tão bom, o clima tá tão bom. A gente tem assim uma coisa de pele muito legal, uma coisa muito boa. Então, o que é que essa pessoa que tá no mundo vai te aconselhar? Mulher, vai em frente, né? Assim, vai em frente. Essas coisas a gente não pode. Isso é coisa de química, isso é coisa de carne, isso é coisa que é muito difícil você encontrar uma pessoa para você sentir isso. Realmente é verdade, né? Não é com todos os relacionamentos, se você teve muitos, que você vai ter essa coisa de pele, essa coisa de carne. Mas o conselho é esse, é que você, independente se é casado, se tem família, se não tem família, independente que lá na frente você vai começar a ver a consequência desse ato seu, né?
porque você vai começar a se sentir o quê? Humilhada, né? Porque jamais um homem que tem sua família vai deixar a sua família para ficar com fulano de tal. É só momentos. São essas coisas aí da carne e acabou. Só isso, né? E você vai sentir isso depois. Depois que passar toda a agonia, todo o que isso é paixão, isso é coisa do instante vai embora, né? No instante acaba. E aí a pessoa tá ali do mundo, vai em frente, menina. Oxe, vocês fazem um casal muito massa. E não sei o que, não sei o que. E começa a dar conselho. E aí tu tá feliz. Tu tá feliz, por quê? Porque tu tá aspirando as coisas do mundo. Então aquela pessoa tá te falando o que tu queria ouvir, né? Aí vamos se dizer que tu seja uma pessoa, vamos se dizer que já foi de igreja e tá vivendo verdadeiramente esse pecado aí. Aí tu diz assim, eu sei que eu tô errada, tu pensa assim, né? Eu sei que eu tô errada, eu sei que a palavra de Deus, que Jesus, eu tô desagradando a Deus, me envolvendo com esse rapaz, com esse cara, mas eu vou na casa de fulana, vou pedir um conselho a fulana, porque fulana é da igreja, fulana sempre me aconselhou pro bem, vou ver o que é que ela quer. Aí fulana vem. Quando fulana chega, fulana vai aspirar as coisas do céu. Aí a pessoa vai dizer, rapaz, tu te sai disso aí. Tu já fosse de igreja, tu sabe que é errado. Tu sabe que tu nunca vai ter essa pessoa totalmente para você, né? Então para que tu vai se envolver? Ainda há tempo de tu se sair, né? É uma coisa boa de carne? Sim, é. Mas qualquer relacionamento, né, em questão de carne, dessa coisa de química, pode não acontecer assim. A pessoa lá, o outro aqui, sem se tocar e sentir as coisas. Isso é difícil, mas tocou, você vai sentir a coisa da carne, de todo jeito. A sensação você vai ter. Então não vale a pena você querer vivenciar uma coisa dessa com uma pessoa que tem um relacionamento por conta disso, né? Por conta disso. E aí a pessoa não gosta. Quando a gente dá o conselho, a pessoa não gosta. A pessoa diz, oxi. Mas será que tu não tá entendendo? Será que tu não tá vendo que eu tô dizendo que é uma coisa boa, é uma sensação boa? E eu quero viver isso aí. Não sei. E aí você termina se estressando, porque você deu o seu conselho e a pessoa não tá nem aí, não é? Mas eu costumo dizer, né? A gente tá aqui para dar o conselho. Eu acho que é mais ou menos assim. A gente tá aqui para dar o conselho. Vem pedir a nossa opinião, a gente dá. Agora, assim, eu sempre digo, vamos respeitar o momento de cada um, né? Eu não posso dizer assim, vou deixar de ser tua amiga porque tu tá se envolvendo com um homem casado e eu sou da igreja. Eu não posso fazer isso. Você dá o conselho, você dá, mas você vê que a pessoa ela tá tão envolvida para viver aquilo ali que não adianta você insistir. Ela vai viver de todo jeito, saindo de perto de você ali ou não, ela vai viver aquilo ali, entendeu? E é uma escolha da pessoa. Nem o próprio Jesus Cristo proíbe, porque Deus deixou o livre-arbítrio. A gente escolhe o que a gente quer. O caminho que a gente quer seguir é a gente que escolhe, né? Então não adianta. Então você vai, tá certo. Você quer viver, você vai viver. Agora, quando você estiver passando por tudo, né, todo o sofrimento, o abandono, tudo, você não vá se culpar ou culpar foi o inimigo que fez. Não. Você teve toda a orientação. Você teve a orientação da amiga que vive no mundo e teve a orientação da pessoa que vive na igreja. Você escolheu, é uma escolha sua. Então, as consequências vão vir, né? Mas isso não quer dizer que você vai deixar de ser amiga da pessoa porque a pessoa está no erro. Vai ficar com raiva da pessoa. Tem gente que fica com raiva. Eu te dei o conselho e tu não quisesse seguir. Não pode. Você tem que estar ali sempre acolhendo. É como se fosse um filho. O filho erra, você está ali acolhendo. Você não aceita o erro do filho, mas você não pode abandonar o filho. É a mesma coisa. É as pessoas que nos procuram para seguir, para pedir um conselho, uma coisa. A gente sabe, eu já tive experiências com amizades que caminhava comigo mesmo e que chegou perto de mim e contou uma situação que estava passando
E a gente via que a criatura ia cair num abismo sem volta, né? Mas a pessoa estava cego, entendeu? Sabe quando você olha para a pessoa e você não vê mais o Espírito Santo ali, os olhos brilhar com as coisas de Deus, mas brilhar para as coisas do mundo, pronto. Então, quando eu olhei para aquela pessoa ali, eu vi que realmente a pessoa ia viver aquilo ali que estava querendo. Ia se desviar, mesmo sabendo de toda a palavra, mesmo sabendo de tudo, ia se desviar para viver esse romance. E foi o que eu disse. Eu disse a ela que não adiantava falar mais das coisas de Deus, porque ela estava querendo verdadeiramente viver aquilo ali. Então, eu estava aqui, esperando ela vir, né, com as lágrimas, com o sofrimento que ela mesma concordou. Eu tenho certeza que vai terminar nisso. Por quê? Porque ela já tinha uma visão espiritual da palavra. Então, ela sabia que as consequências daquilo ali ia vir. E veio mesmo. E veio. Mas é como se diz, quando a palavra diz aqui que fala em trevas. As pessoas que estão nas trevas, ela não quer saber das pessoas que estão na luz, né? Aí Jesus fala, o mundo foi nos dado, né, para que a gente aspirasse as coisas da luz. Nos é dito pelos profetas, pelos pregadores, pelos padres, pelos pastores, como que a gente deve viver, mas a gente não aceita. A gente não aceita, a gente não quer saber. A gente rejeita as coisas de Deus. A gente prefere o pecado, porque realmente o pecado, ele é bom. No momento que você está vivendo, ele é bom, né? Então você só consegue enxergar que você está fazendo algo errado se você tiver óculos. Assim como o Espírito Santo de Deus. Não é muito fácil você ter essa intimidade. Não é muito fácil você estar aliado a Ele assim, se você vive mais no mundo do que com as coisas de Deus, né? Quando eu falo isso, geralmente eu falo assim, não é a missa, falando para os católicos, não é a missa que nos converte. A missa, ela é o sacrifício de Jesus. É importante que você vá todo santo domingo à missa. Ah, eu não vou, eu vou à praia hoje. Quero nem saber da missa. É pecado. Porque Jesus, ele está lá. É o dia que ele se faz presente ali, esperando por nós. Então, se você vai à praia no domingo, vá ao sábado à noite. Tem o sábado à noite, tem durante a semana. Você não pode deixar de ir à missa, né? Para os católicos. Então, você precisa ter esse alimento, né? Para toda a sua semana, para toda a sua vida. Porque muitas vezes a gente deixa as coisas do céu, a gente deixa de ir. Hoje tem uma festa, hoje tem um aniversário, domingo que vem eu vou à praia, domingo que vem vai chegar uma visita, eu não vou poder ir. A gente precisa ter esse compromisso de ir à igreja, independente se vai chegar a visita ou não. Se a visita quiser lhe acompanhar, tudo bem. Ó, vou na tua casa domingo, tu tá em casa? Tô em casa, mas vem a tal hora porque eu vou à missa. Se você quiser ir, a gente vai junta. Eu espero e a gente vai junto. E quando a gente voltar, a gente vai conversar, vai bater papo, né? Vai fazer aquele churrasco, aquela coisa. Mas eu preciso ir buscar, né, o alimento da minha alma, que é Jesus Cristo na Santa Eucaristia. E aí, Jesus fala aqui, na palavra, né? Que as pessoas que estão nas trevas, elas não querem saber de quem está na luz. Ela não quer saber. Por quê? Porque é descoberto, né? Por exemplo, uma pessoa que vive assíduo nas coisas de Deus, ela aspira às coisas do Espírito Santo. Então, a pessoa olha, bate o olho em você, sabe, sente e olha e vê se você é uma pessoa... Não vê o coração, porque o coração quem vê é Jesus. Mas você sente algo diferente quando você olha para a pessoa. Sabe? Quando você olha, você encara uma pessoa e a pessoa ela não te encara, ela não te olha, ela não tem... Existe algo ali que está incomodando, né? Isso só o Espírito Santo que te avisa.
Então é por isso que ele diz que é denunciado. Quem está na treva, se for conversar, tirando para a nossa vida, for conversar com quem vive ali, na igreja, contrito com o Espírito Santo, porque não é viver na igreja. Viver na igreja qualquer um vive. Agora vamos ver viver as orações em casa, ter o seu compromisso, ter a sua intimidade com Jesus, sem ser ali na igreja, né? E aí a palavra diz que é denunciado. É denunciado justamente por isso, porque quando você fala daquilo que você quer viver, daquilo que você está vivendo, a pessoa vai te aconselhar por bem. Você, naquele momento que você está envolvido com o pecado, você não enxerga. Mesmo que você já tenha sido de igreja, mesmo que você conheça a palavra de Deus, você está completamente envolvido por aquele pecado ali. Então você só quer naquele momento se envolver. Você só quer naquele momento viver o desejo da carne, desfrutar dali, daquela situação, né? Então, a pessoa, é por isso que a palavra diz que quem está na treva não bate com quem está na luz. É por isso, né? Então, hoje a gente tem que entender isso na nossa vida, né? Que a gente possa ter o discernimento de ver quando a gente está caindo no abismo. Muitas vezes aparecem situações que a gente quer viver, mesmo porque você já passou muito tempo que você não vivenciou aquilo ali. Então vem aquilo ali de uma forma bem forte. Aquilo bate ali na porta do teu coração bem forte para que você vá viver aquilo ali, né? Mas você sabe que aquilo ali não é para você. Não é permissão de Deus aquilo ali, não é vontade de Deus aquilo ali, né? E aí você tem que recuar e não fazer. É fácil? Não, não é fácil. É difícil, principalmente quando você convive, né? Quando você tem uma convivência com aquilo ali. É uma coisa que você não tem como tá escapando, né? Não é como o pecado tá ali no caminho, mas eu tenho a opção de ir por outro caminho, né? Então, não é assim. Existem situações que você não tem a opção de mudar de caminho. Você tem que permanecer no caminho e se policiar. É mais ou menos assim, né? E não é fácil. Então, Jesus vem dizer: a gente precisa observar quando as armadilhas do inimigo aparecem na nossa frente, para que a gente possa nos desviar da vontade de Deus. Amém? Procure sempre as pessoas certas para lhe dar conselho. Sempre procure a pessoa certa. Mesmo que você não esteja querendo, tenha o discernimento de saber: eu estou querendo viver isso aqui, mas eu sei que eu estou errada. Mas, ao invés de eu ir procurar conselhos em alguém que também está na mesma situação que eu vou fazer diferente. Eu vou procurar conselhos a quem não está vivendo nada parecido com isso aqui. A quem vive mais aspirando as coisas do céu, da igreja, da palavra de Deus. Essa pessoa sim vai ter o conselho certo para me dar, mesmo que eu não queira. Mesmo que eu saia de lá e vá praticar tudo aquilo que meu coração está pedindo. Mas eu vou, porque não deixa de ser um reforço, né? Não deixa de ser um reforço. Às vezes você entende a palavra, mas você não tem força de sair do pecado. Mas ali tem uma pessoa que está te aconselhando. E você, aquilo é uma força que dá a você. Muitas vezes tem pessoas que não dão o passo para ir ao pecado, não. Depois de um conselho, abre a palavra, conversa sobre as coisas de Deus. E aí a pessoa fica meia travada para seguir em frente. Então vale a pena. Qualquer conselho que você tenha de pessoas que entendem a palavra de Deus é bem-vindo. É bem-vindo.
mesmo que você não queira. Entenda que quando você não quer, porque você está aspirando, seu coração está desejando as coisas da terra, né? E quem aspira as coisas da terra não terá salvação, mas só quem aspira as coisas do céu que terá salvação. Amém? Um bom domingo para vocês em família e até amanhã, se Deus assim nos permitir.